Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler o Salmo 109. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se abriram lábios maldosos e fraudulentos. Com língua maldosa falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas, me atacam sem motivo. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio, e que à sua direita esteja um acusador. Quando o julgare, que ele seja condenado, que a oração dele seja tida como pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. Que um credor se aposse de tudo o que ele tem. Que estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus filhos órfãos. Desapareça a sua posteridade, e que o seu nome se extingua na geração seguinte. Que a iniquidade de seus pais fique viva na memória do Senhor, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a sua memória. Porque ele não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o pobre e o necessitado, bem como o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição? Que ela o apanhe. Não quis a bênção? Que ela se afaste dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, que ela penetre como água no seu interior, e nos seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre, e como cinto com que sempre se cinge. Que esta seja da parte do Senhor a recompensa dos que me acusam e dos que falam mal de mim. Mas tu, Senhor Deus, age por mim. Por amor do teu nome, livra-me, porque é boa a tua misericórdia. Eu sou pobre e necessitado. Tenho dentro de mim, sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos vacilam e o meu corpo definha de magreza. Tornei-me para eles objeto de zombaria. Quando me veem, balançam a cabeça. Socorre-me, Senhor, meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que isso vem das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoe eles, mas tu abençoa. Sejam envergonhados os que se levantam contra mim, alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de vexame os meus adversários, e a sua própria vergonha os envolva como um manto. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Eu louvarei no meio da multidão, porque ele põe à direita do pobre, para o livrar daqueles que o condenam. Louvado seja o nome do Senhor. Bênção e maldição. Um possível tema para esse Salmo do 109. Deuteronômio 11, 26. A Bíblia diz que bênção e maldição são consequências de obedecer ou desobedecer à palavra de Deus. Sabemos que tem pessoas que distorcem a definição bíblica de bênção e de maldição. Há pessoas que acham que tudo é bênção, há pessoas que acham que maldição é algo que nunca pode atingi-las só pelo fato delas crerem em Deus. Mas bênção e maldição estão no contexto de aliança. Obedecer a Deus atrai sua bênção. Desobedecer a Deus traz maldições. São consequências da maneira que nós respondemos à palavra de Deus. É certo que Deus é abençoador e Ele abençoa de várias maneiras a todos. A Bíblia diz que Ele derrama chuva sobre justos e injustos. Mas existe bênção específica para os que obedecem, e existe maldição específica para quem desobedece. É muito interessante a gente também se lembrar de Deuteronômio 30, versículo 19, porque o Senhor diz: eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. E Deus instrui dizendo: escolha a bênção. É como se Deus estivesse te dando uma cola. Bênção e maldição. Escolha a bênção, decida pela bênção.
E quando nós lemos o Salmo 109, a gente percebe um Davi falando de maldições como consequência na vida de pessoas que estavam se levantando contra ele. E antes de você tomar essa oração como uma oração modelo para você fazer pelos seus inimigos, lembre-se que Davi tinha um coração perdoador. Davi perdoava Saul e orava por ele. Davi orava e perdoou seu próprio filho Absalão, clamando por ele. Davi, certa vez, alguém amaldiçoava-o e o seu exército falou: vamos lá acabar com essa maldição que estão lançando sobre a tua vida. Ele disse: não, deixa ele falar, porque se Deus está usando, nós não podemos fazer nada. Mas se Deus não estiver usando, Deus vai tratar com ele. A oração do Salmo 109 não é para a gente usar fora do contexto, como uma imprecação sobre os nossos inimigos, pessoas que se levantarem contra nós, mas o que Davi está falando no Salmo 109 são consequências que virão sobre corações obstinados em permanecer no pecado. Todo pecado que a gente não confessa e não se arrepende deles, deixa marcas de maldição na nossa vida. E aí ele descreve, Davi no Salmo 109, ele vai descrever quais eram os pecados que essas pessoas estavam praticando. Lábios maldosos, versículo 2, lábios maldosos e fraudulentos e mentirosos, pessoas que estão mentindo, falando mal, e acham que isso não tem nenhuma consequência. Pessoas que mentem e que divulgam muitas vezes falsas notícias, a fake news, e muitas pessoas não querem saber se é verdade ou mentira, elas querem denegrir a imagem do outro. Querido, isso traz maldição sobre a tua vida. Mentiras, lábios maldosos, pessoas que falam coisas que não edificam, que só contaminam. A Bíblia diz que há 6 coisas que Deus odeia, a 7ª ele abomina. Pessoas que fazem separação entre irmãos, que contaminam. O ódio que essas pessoas tinham. O texto fala no versículo 3, cercam-me com palavras odiosas. O Salmo 109, versículo 3, me atacam sem motivo. Pessoas que começam a atacar o outro, às vezes por inveja, às vezes por ciúme, às vezes porque a maneira do outro ser o incomoda, e eles começam a falar, eles começam a atacar, eles começam a odiar pessoas, como Saul odiava a Davi, porque Deus tinha ungido Davi. O texto também fala de pessoas que traem, traição, versículo 4, em paga do meu amor me hostilizam. Quantas pessoas que a gente serve, procura fazer o bem, e de repente a pessoa se levanta contra nós, quando em algum momento nós não correspondemos à expectativa dela, quando nós a decepcionamos, e aí nós somos traidores. E é interessante porque esse texto é citado na Bíblia quando fala acerca de Judas, que foi tão amado, tão abençoado pelo Senhor Jesus, e depois se levanta contra Jesus, o traindo. Tudo isso atrai maldição sobre a pessoa. A ingratidão, pessoas que pagam o bem com o mal. Nós precisamos guardar o nosso coração, amados, porque esses pecados vão trazer maldições. Versículo 5 diz: pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. E aí o texto também fala sobre o ato de caluniar, pessoas que hostilizam, que caluniam, que roubam a honra do outro, quando falam mal, quando difamam, quando julgam e difamam, para que outros também possam ter a imagem distorcida. É por isso que o versículo de número 17, talvez seja o versículo central do Salmo 109. Amou a maldição, que ela te apanhe. Não quis a bênção, que ela se afaste dele. Todos nós temos escolhas diárias que podem atrair a bênção ou a maldição. As nossas atitudes, os sentimentos que nós guardamos, as nossas palavras podem estar nos destruindo, atraindo a maldição, ou podem estar atraindo a bênção de Deus. Bênção e maldição são princípios ligados à obediência e à desobediência. Mas diante de tudo isso, Davi diz quais são as maldições que vêm sobre as pessoas que começam a falar de maneira caluniosa, maldosa, mentirosa. As maldições estão aí descritas. Versículo 7, Davi diz:
quando o julgar, e que seja condenado, e que a oração dele seja tida como pecado. A condenação sobre essas pessoas, que elas sejam realmente expostas, o seu engano, a sua mentira, que Deus possa expor o nosso coração. E diz aí que as orações dele sejam tidas como pecado. A pessoa que vive na prática do pecado, a oração dele é abominação para Deus. Você pode orar e até jejuar, e você pode orar bastante, e a sua oração não é ouvida pelo Senhor. Por isso a Bíblia diz que o marido deve tratar a esposa sem um coração ferido, duro, para que as orações não sejam interrompidas. Interromper não é só parar de orar, mas é orar e a oração não chegar ao Senhor. Amado, Deus só ouve uma oração, a oração com o coração quebrantado. Precisamos pedir a Deus quebrantamento. O texto fala das maldições também aí, como consequência da desobediência, a destruição que vem sobre a família. Versículo 9 ao 11, diz: fiquem órfãos seus filhos, e viúva sua esposa, andem errantes seus filhos. Está falando aí que quando o pecado é obstinação do nosso coração, permanecemos nele, a nossa família vai sofrer. Davi, amado, foi um homem segundo o coração de Deus, mas o pecado dele trouxe consequências devastadoras na família dele. Nós não podemos negar isso. O pecado sempre traz prejuízos pessoais, familiares, relacionamentos. Versículo 8 fala até de morte prematura. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu encargo. É justamente a profecia que é citada sobre Judas, num dos evangelhos. Pessoas que vão perder prematuramente. Às vezes ele não morre biologicamente, mas ele morre existencialmente. Ele morre nos seus sonhos, no seu ministério. Você pode estar morto e não sabe, espiritualmente falando. A igreja de Laodiceia, em Apocalipse, Jesus dá esse diagnóstico. Qual é o diagnóstico da igreja de Laodiceia? Jesus fala: vocês morreram, mas tem nome de vivo. Amado, nós temos que levar a sério a palavra de Deus. Nós não podemos guardar no coração aquilo que a Bíblia diz para não guardar: ódio, amargura, falta de perdão, palavras mentirosas, calúnia, difamação, se levantar contra, alimentar ingratidão, é você amar a maldição. Versículo 17, amou a maldição, a quem você tem amado, não quis a bênção se afasta de você, não quis obedecer. A maldição não é simplesmente um castigo de Deus porque você não fez o que Ele quis, mas é eu e você decidimos desobedecer a Deus, e toda desobediência quebra um princípio, e aí isso traz consequências sobre a nossa vida por desobedecer a palavra. As maldições, na verdade, voltam sobre aqueles que a liberam. Amaldiçoar é você se autodestruir, porque toda palavra que você lança, ela volta sobre a tua vida. Quando você descobre o pecado de alguém ou o passado de alguém e fica falando, as consequências daquele pecado do outro caem sobre a tua vida. Por isso que Jesus fala para a gente não julgar, não amaldiçoar, mas abençoar, porque a bênção sempre volta. O que você fala volta sobre a tua vida. E aí, qual é a atitude de Davi diante desse quadro? Davi simplesmente diz no versículo 21, ele fala: mas tu, Senhor, age por mim, o Senhor me livra pela tua misericórdia. Davi, no versículo 24, diz: de tanto jejuar os meus olhos vacilam. Enquanto ele se vê cercado por palavras de maldição, por traição, por calúnia, ele ora, ele jejua, ele busca a Deus, ele confia no Senhor, porque Davi sabia que a maldição sem causa não prosperará. Não tenha medo de maldição lançada por outros. Na verdade, o que nós temos que ter é o temor de Deus, para que a nossa vida não atraia maldição pela desobediência. Davi, diante de todo esse quadro, ele se alegra em Deus. No versículo 28 ele fala: amaldiçoem eles, mas tu abençoa. O Senhor nos abençoa todos os dias. Por isso Davi, no versículo 30, ele disse: eu darei muitas graças ao Senhor com os meus lábios, e eu o louvarei no meio da multidão. Enquanto muitos permanecem amaldiçoando, alimentando ódio, calúnia, mentira, Davi diz: eu vou louvar a Deus, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me alegrar diante do Senhor.
E se os irmãos puderem, leia comigo Deuteronômio 30, porque é um texto para a gente concluir, muito significativo diante do Salmo 109. Deuteronômio 30, versículo 19, Deus diz: hoje eu tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês. Eu lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Versículo 20 de Deuteronômio 30 nos mostra como escolher a vida, o caminho da bênção. Amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Que Deus nos abençoe como igreja para escolher a bênção. Que Deus nos abençoe como nação brasileira para escolher viver uma vida de obediência a Deus, porque a obediência atrairá a bênção, como Deuteronômio 28 também diz: se ouvires a minha voz e fazer tudo o que eu vos ordeno, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Mas também diz lá em Deuteronômio 28, se você ouvir e não obedecer, as maldições virão sobre nós. Pai amado, obrigado porque a tua palavra é verdade, é a revelação concreta do teu propósito, do teu plano, que nesta manhã o temor do Senhor cresça em nosso coração. Senhor, nos sonde nessa manhã e mostre decisões, escolhas, sentimentos dentro de nós que possam estar apontando para o caminho da maldição. Nos traga arrependimento, Senhor. Mostra o nosso coração, revela, Pai. Traga o verdadeiro diagnóstico que só o Senhor pode dar acerca da nossa vida, para que nós possamos perceber se tem caminhos de morte que para nós estão ocultos diante dos nossos olhos, e nos ensina a caminhar no caminho da obediência irrestrita, obediência imediata, para que a tua palavra se cumpra, atraindo toda sorte de bênção que o Senhor já preparou para nós e já estão guardadas para se manifestar em nossa vida. Muito obrigado, que o Senhor abençoe-nos em nome de Jesus, nos abençoe como igreja na nação brasileira, abençoe o Brasil, para em nome de Jesus o Senhor ser glorificado em nós e através de nós. Amém e amém. Glória a Deus.